com uma boa noite. Então, o contrato de prestação de serviço é um contrato bilateral, ou seja, gera obrigações para ambas as partes. É um contrato comutativo, porque as partes possuem conhecimento das vantagens e também das desvantagens do negócio. É um contrato personalíssimo, ou seja, não se pode transferir a outrem. É o que dispõe o artigo 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviço, sem aprazimento da outra parte, dá substituto que os preste. É um contrato oneroso, que envolve uma remuneração, não pode ser gratuito. É informal ou não solene, porque não há exigência de forma para a sua validade, pode ser celebrado verbalmente ou por escrito. É o que diz o artigo 595 do Código Civil, que quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. E também é um contrato consensual, que é formado pela vontade das partes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Yasmin e eu vou explicar para vocês sobre o objeto e a remuneração do contrato de prestação de serviço. O objeto desse contrato é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de atividade lícita não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana, aproveitada por outrem e que pode ser material ou imaterial. Artigo 594 do Código Civil. Perante a lei, não há qualquer diferença entre o trabalho braçal e material. Por exemplo, o de um técnico de TV, de um ditador, de um eletricista, de um jardineiro, entre outros. E o intelectual como o desenvolvido pelos profissionais liberais, por exemplo, o tratamento médico, odontológico, os quais têm os mesmos direitos. Vale salientar ainda que o prestador de serviço coloca a atividade à disposição do tomador contratante, mediante remuneração por conta de risco deste contratante, assumindo uma obrigação de meio. A remuneração é um elemento essencial da prestação de serviço, sujeitada à vontade das partes que a estipulam livremente. Não se presume de forma alguma a gratuidade da prestação de serviço, vez que se o contrato for omisso, subtende-se que os contraentes sujeitaram-se ao costume do lugar, tendo em vista a natureza do serviço e o tempo de duração da avença. Em caso de discordância, recorre-se à devida ação de cobrança, que fixará-se por arbitramento pericial o valor da remuneração devida ou diretamente pelo juiz da causa. Eu vou falar sobre o prazo de duração do contrato de prestação de serviço. Para evitar a prestação de serviço por tempo demasiadamente longo, o prazo máximo de duração do contrato, conforme dispõe o artigo 598 do Código Civil, é de 4 anos. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Nada impede que, fins desses 4 anos, um novo contrato seja ajustado entre as partes, pelo mesmo prazo, porque o objetivo da lei, ao fixar esse limite, foi permitir que
O Código Civil, ele duração do contrato de prestação de serviço de 4 anos. Nesse caso, se o contrato exceder esse limite de 4 anos, ele é inválido apenas no que exceder. Então, o contrato não é, no todo ele não é inválido. O juiz pode reduzir o prazo no que exceder esse limite. Vamos à próxima pergunta. O contrato de prestação de serviço pode ser gratuito? Então, é outra pergunta que o tema foi tratado por nossa colega Yasmin, né? É outra característica essencial do contrato de prestação de serviço, que ele seja oneroso, ou seja, tem que haver remuneração. Bom, encerramos o quadro Pergunte aos Universitários por aqui. Agradecemos a compreensão de todos e até mais.